Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo sejam com todos vocês. Esse é o vídeo de número 330, parte 1 do resumo que eu irei fazer do livro de Reis, do livro de 1 Reis. Por que a parte 1? Porque com certeza vai ser uns três vídeos, tá? Onde eu estarei fazendo a introdução do livro de 1 Reis. Nós lemos 1 Samuel, lemos 2 Samuel, então nós vemos, saiu do reino da teocracia, né, onde Deus era quem reinava, Deus que era o rei, o sistema teocrático, da teocracia. Samuel, o último juiz, aqui em 2 Samuel, nós vimos então Samuel encerra o seu período de juiz, não, de sacerdote, né? Ele morre porque em 1 Samuel já tinha sido consagrado Saul a rei, Saul exerceu o seu ministério sacerdotal, Saul encerra seu reinado. Aqui já em 2 Samuel, nós vamos ver então a morte de Samuel, nós vimos, né? 2 Samuel, nós vimos a morte de Samuel, nós vimos o reinado, o fim do reinado de Saul e o reinado de Davi. Em 1 Reis, nós vamos o quê? Eu quero fazer um resumo, uma introdução que deve dar uns 2 a 3 vídeos, tá? Quero fazer uma introdução bem legal para que nós possamos entender junto. Então, primeiro, 1 Reis são 22 capítulos, 817 versículos, tá? O estilo é o estilo histórico. Detalhes da autoria e o período, né? O autor exato é desconhecido. A tradição judaica atribui a redação ao profeta Jeremias. Então, a tradução judaica atribui como autor Jeremias, embora a obra pareça ter sido compilada a partir de diferentes registros históricos após o exílio babilônico. Período. Em que período que foi escrito esse 1 Reis? Ele é um período histórico, né, que compreende os anos entre 970 a.C. a 850 a.C., abrangendo o final do reinado de Davi. Isso é importante, tá? Então, 1 Reis, ele vai descrever, nós vamos ver nesses capítulos, logo no início aqui de 1 Reis, o final do reinado de Davi. Todo o governo de Salomão e a divisão do reino. O livro provavelmente foi escrito após 586 antes de Cristo, quando Jerusalém caiu diante da Babilônia, né? Quando Jerusalém foi então tomado pelos babilônicos. O resumo do livro. O livro de 1 Reis, ele relata o auge e o declínio do reino do reinado de Israel. Então, nós vamos ver o auge e o declínio do reino de Israel. Ele começa com o coração de Salomão, né? Com a coroação de Salomão. Então, 1 Reis vai começar então com a coroação do filho de Davi como rei, Salomão. Então, nós vamos ter já então o terceiro reinado monárquico, né? O terceiro rei. Primeiro Saul, segundo Davi, terceiro Salomão, filho de Davi, e o esplendor do seu reinado, marcado pela sabedoria e pela construção do templo de Jerusalém. Mas à medida que Salomão envelhece, seu coração se afasta de Deus e as consequências dessa infidelidade culminam na divisão do reino em 2 partes, Israel Norte e Judá Sul. Ao longo do livro, vemos a atuação de profetas como Elias. Aqui começa
a atuação de alguns profetas que vão ter livros escritos, tá? Aqui também começa essa era profética. Você vai ver que no período de Davi, de Saul, tinha profetas. No reinado de Davi também tinha profetas, ok? Beleza? E aqui nós vamos ver um ministério profético individual mais atuante, ok? É muito bom nós entendermos isso, né? Nesse período aqui agora começa a atuação dos profetas menores, profetas maiores. Você vai ver dentro aqui de primeira Reis, segunda Reis, primeira Crônicas, segunda Crônicas. A atuação, então, ou onde os profetas maiores e os profetas menores vão exercer o seu ministério, tá? Então, ao longo do livro, vemos a atuação de profetas como Elias, que confronta a idolatria de reis e rainhas corruptos, lembrando que a verdadeira grandeza está na fidelidade a Deus, não no poder político, tá? Ok? Próximo vídeo eu vou falar então sobre principais personagens.